menos. Josué capítulo 3, Josué, livro de Josué lá no Antigo Testamento, depois da Torá, a lei de Deus, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Nós temos este livro maravilhoso de história das conquistas do povo de Israel no tempo de Josué, discípulo de Moisés. E nós vamos ler o capítulo 3, estamos orando pelo memorial que levantamos diante do Senhor e cremos que até a última etapa do jejum, o salto da fé que vamos celebrar ainda este ano, com a graça de Deus, nós vamos ver muitos milagres acontecendo. Eu creio em milagres. Quantos creem em milagres? Digam amém, aleluia. Agora existe um segredo para a gente ver o milagre de Deus acontecer, né? E aqui nesse texto a gente vai aprender algumas lições importantíssimas. Como nos prepararmos para o milagre de Deus. Como nos prepararmos para o milagre de Deus. Josué capítulo 3, a partir do verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partindo de Sitim, ele e todos os filhos de Israel vieram ao Jordão e pousaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus sendo levada pelos levitas sacerdotes, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca dantes passastes. Diga aleluia. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga glória a Deus. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do pacto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do pacto e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Quem pode dizer graças a Deus? Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Disse então Josué aos filhos de Israel: aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós para o meio do Jordão. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, estas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima, e amontoadas pararão. Quando pois o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da sega, as águas que vinham de cima, parando, levantaram-se no montão muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Se você crê que o Deus que abriu o Mar Vermelho e abriu o Rio Jordão é o Deus que está abrindo na tua vida uma porta, um milagre que vai acontecer na tua vida, que Ele tem preparado para você receber nessa noite. Se você entrou aqui não para brincar com Deus, mas para levar a sério a palavra dEle, se você realmente recebe no seu coração nessa noite a palavra da vitória, levanta a tua mão direita e diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse. Eu recebo esta noite o selo da vitória, o decreto da bênção. O milagre de Deus já está liberado, já está desatado em minha vida, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Ele, porque Ele é Deus de poder. Aleluia, glória a Jesus.
Aleluia! Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não é um jornal velho, ela é a notícia mais importante para o nosso dia. E quando nós lemos a palavra de Deus no Espírito Santo, isto é, não olhando apenas a letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, nós temos a revelação do rema de Deus para o nosso coração. A palavra rema, portanto, é a palavra que se torna palavra de Deus para mim. Porque eu posso ter esse livro guardado na biblioteca da minha casa, eu posso tê-lo fechado na cabeceira da minha cama, isso não vai mudar em nada a minha vida. Mas quando eu começo a ler a palavra de Deus na unção do Espírito Santo, esta palavra começa a acender dentro de mim um fogo espiritual, que me coloca numa dimensão diferenciada daqueles que não têm a revelação de Cristo. O mundo espiritual é uma realidade, e aqueles que não estão preparados para ela não conseguem discernir o que Deus está fazendo, não conseguem discernir o que Deus está falando. E Deus está falando neste momento para aqueles que querem ouvir a sua palavra. Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem não é de Deus não ouve a palavra, não consegue ouvir essa palavra rema. A palavra vai entrar por um ouvido, sair por outro ouvido. Mas quem tem o coração quebrantado, quem está sedento, quem está buscando algo novo de Deus, sempre será contemplado com uma maravilhosa revelação do Espírito que tem a ver com algo que você está vivendo e precisando neste exato momento. Eu não sei o que é, eu não teria humanamente capacidade alguma de trazer uma palavra que pudesse atender a necessidade não somente desses que estão aqui hoje à noite e que estão precisando de algo muito específico de Deus, mas até mesmo pessoas que depois de muito tempo ainda hão de assistir essa mensagem gravada, e Deus falará com elas no tempo em que elas estiverem ouvindo, e elas serão abençoadas como você essa noite aqui, porque a palavra de Deus é atemporal, ela é eterna, ela está para sempre firmada nos céus, e ela fala ao coração daquele que crê em qualquer tempo, em qualquer época. Este é o mistério da palavra de Deus que eu quero anunciar para você essa noite, em nome de Jesus. Eu creio que nós viemos aqui porque Deus tem um propósito para a nossa presença aqui essa noite. Nós poderíamos estar hoje à noite na cidade de Ilhéus ministrando, para onde nós nos dirigíamos hoje à tarde, eu e a bispa, com a nossa passagem marcada, comprada, fizemos check-in, entramos no avião, sentamos, aguardamos a aeronave decolar. O avião partiu às 1h40 da tarde, com destino à cidade de Ilhéus, onde hoje à noite estaria ministrando a nossa FG lá, treinamento de liderança amanhã, também na quinta-feira a FG de Canavieiras. E nós estávamos lá dentro do avião, de repente o piloto disse assim: nós estamos com um problema em Ilhéus, nós não estamos conseguindo teto para pousar, não tem condição, realmente estava tudo nublado. E ele disse: nós vamos ficar sobrevoando aqui uma quantidade de tempo que a nossa capacidade de combustível permite, eu acredito que 30 a 40 minutos, o que nos dará ainda a possibilidade, caso o tempo não mude, da gente retornar a Salvador. E nós ficamos em oração, nossa vida está nas mãos do Senhor, como a sua vida está também nas mãos do Senhor. Eu disse: Deus, se o Senhor me quer em Ilhéus ministrando essa noite a tua palavra, aqui estou pronto e preparado para fazer a tua vontade. Mas se o Senhor não me quer aqui, o Senhor me quer em Salvador, é porque em Salvador o Senhor vai fazer alguma coisa muito grande. E eu creio dessa forma que Deus desviou o curso dessa aeronave para nos trazer aqui hoje à noite, para trazer essa palavra ao teu coração, porque Ele faz assim. Então Ele tinha um negócio com você hoje à noite, tem a ver com milagre, tem a ver com milagre, tem a ver com resposta, tem a ver com um Deus que abre um caminho onde não há caminho, um Deus que abre uma porta onde não há porta, um Deus que responde a tua oração, o teu clamor. A primeira coisa que você precisa fazer para se preparar para o milagre é honrar a santidade de Deus. Isso não quer dizer que Deus não faça milagres na vida de qualquer pessoa, independente desta pessoa desejar a santidade dele ou não. O que eu acho mais extraordinário, mais maravilhoso do caráter de Jesus é que Ele nunca exigiu de ninguém para curar, para abençoar, para libertar, que se tornasse um seguidor dele. Portanto, se você veio hoje à noite aqui simplesmente buscar uma bênção, mas você quer continuar com a tua vida do mesmo jeito, andando por caminhos que não agradam a Deus, é possível que no seu grande e infinito amor, Deus tenha misericórdia de você
E independente do teu coração duro, Ele te abençoe com um milagre, porque esse é o nosso Deus, amém? Quem está entendendo, diga amém. Mas se você realmente quer honrar o milagre de Deus, se você quer que o milagre de Deus se torne um memorial na tua vida, se você não quer milagre a granel, se você não veio participar do atacadão espiritual, você veio aqui porque você deseja algo mais profundo com Deus, você quer ter uma história de amor com Deus, você quer caminhar com Deus, você quer ter não somente os milagres de Deus, mas o Deus dos milagres habitando na tua vida, fazendo parte da tua existência. Você precisa aprender a honrar a santidade de Deus. Isso significa fazer concerto com Deus. Todos os dias quando eu acordo eu preciso fazer concerto com Deus. Todos os dias quando eu vou para casa e deito a minha cabeça no travesseiro e que eu me preparo para dormir, eu preciso fazer concerto com Deus. Há muitas coisas na minha vida que eu preciso consertar, mas eu tenho consciência de que a maioria delas quem está consertando é Deus. A palavra dele diz que Ele é quem me guia por veredas de justiça por amor do seu nome. A palavra dele diz que Ele é quem endireita o que está torto na minha vida. Ele é quem conserta o que está quebrado na minha vida. Ele é quem me ensina até quando eu estou dormindo. Ele consegue de uma maneira misteriosa instruir o meu espírito, de modo que quando eu me levanto mais parecido com Ele. E eu me satisfaço com a semelhança do Senhor quando eu acordo. E nesse momento que Josué está ali diante da grande manifestação do poder de Deus que está para acontecer, Deus fala para ele isso: é importante que o povo se prepare. A maioria dos líderes militares nesse momento, como Josué, um general de guerra, iria dizer: afiem as suas espadas, comece a polir os seus escudos, preparem o seu armamento, preparem-se fisicamente, preparem-se para entrar em guerra, preparem-se para entrar em Jericó, preparem-se para conquistar a terra. Mas a questão aqui é diferente. É uma questão de prontidão espiritual. A logística aqui é outra. Para ele e para esse povo, prontidão de batalha é uma questão espiritual. E eu faço a seguinte pergunta: quando você pensa em um milagre na tua vida, uma cura, quando você pensa em um milagre na tua vida financeira, profissional, quando você pensa em um milagre na tua casa, no nível dos relacionamentos, se você quer casar porque ainda não está casado, se você já é casado mas está em crise no casamento, se você se separou e está passando por uma crise de solidão, de rejeição, de traição, como que está a tua vida? Como que você se prepara para o melhor de Deus? Como que você se prepara para um novo começo? Uma geração inteira havia perecido no deserto por causa de incredulidade. Uma geração inteira havia ficado para trás. Mas agora eles estão diante da possibilidade de viver o novo de Deus. E sabe o que acontece com muita gente? Pau de galinheiro. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. É o espírito de chiqueiro que caracteriza a história de muitas pessoas que conseguem se levantar um pouquinho, botar a cabeça para fora e dizer: há uma chance, há uma possibilidade, mas então mergulham novamente na podridão e na lama. Se você quer viver uma vida para honrar a santidade de Deus, se você quer ter milagres de Deus acontecendo na tua vida diariamente, você precisa estar certo com Deus. Acertar sua vida com Deus, ajustar sua vida com Deus tem que ser a principal prioridade. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa é a voz de comando, essa é a palavra de Deus rema para o teu coração hoje à noite aqui. O caminho está aberto, o milagre está preparado, mas a prontidão espiritual que Deus exige de mim e de você tem a ver com um coração puro, com um coração reto diante dos seus olhos. Isso significa confessar o pecado. Eu não posso dormir sem confessar o meu pecado. Eu não posso acordar sem confessar o meu pecado. Eu não posso caminhar com Deus sem confessar o meu pecado. Eu não posso fazer de conta que está tudo bem. Eu não posso seguir em frente deixando que o ódio, a amargura, o ressentimento dominem o meu coração. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que levantar o meu coração na direção do Senhor, porque todas as vezes que eu começo a olhar para as circunstâncias, a minha carne me puxa para baixo.
E o que Josué está dizendo para o povo é: confiem nesse Deus soberano, confiem nesse Deus poderoso, confiem nesse Deus de milagres, mas sejam humildes na presença dele. Não se soberbeçam, não se coloquem numa postura orgulhosa diante dos olhos do Senhor, porque Ele é um Deus santo. Então se humilhem e se separem e se consagrem e se santifiquem e busquem a santidade do Senhor. Busquem uma vida santa na presença do Senhor. Isso significa fazer concerto com Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não fez uma aliança com Jesus, você precisa renunciar ao pecado, você precisa renunciar a Satanás, você precisa renunciar ao mal, e você precisa receber Jesus como Senhor da sua vida e como seu único e suficiente Salvador. E você precisa se comprometer com Ele. Isso é conserto. E se você já fez isso, você já está na igreja, mas por alguma razão você não tem sido firme, você não tem sido fiel, você não tem buscado a santidade de Deus, você tem que fazer conserto com Ele. Porque se você veio hoje à noite aqui para ouvir uma palavra que te agrada, uma palavra que te anima, uma palavra que te deixa alto astral para você voltar para casa, eu lamento lhe informar que essa não é a verdadeira palavra de Deus. Deus não está nem aí para o teu conforto. Deus está muito preocupado com a tua vida eterna. E Ele sabe que se você continuar do jeito que você está, o teu caminho é o abismo, é a destruição eterna, é a morte espiritual. Por isso Ele aproveitou esse momento tão rápido, alguns minutos, e nós estamos com o tic-tac do relógio contando na nossa vida sem parar. Ele aproveitou essa oportunidade que você deu para falar ao teu coração: eu quero santidade, eu quero compromisso, eu quero seriedade, eu quero integridade, eu quero coração quebrantado, eu quero coração humilde, diz o Senhor. Em segundo lugar, se você quer se preparar para o milagre de Deus, você tem que honrar a presença de Deus. Que coisa linda, tremenda aqui nesse texto, é que Deus diz assim: hoje eu começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel. Que Deus maravilhoso, que tem prazer em nos engrandecer. Assim como Ele é grande, assim como Ele é rico, assim como Ele é tremendo, Ele não quer que o seu povo seja um povo pobre, um povo frustrado, um povo humilhado, um povo derrotado. Deus quer te engrandecer diante dos olhos daqueles que estão olhando para você. Deus quer te engrandecer diante da tua família. Deus quer te engrandecer diante dos seus amigos e colegas no trabalho, na faculdade, dos teus vizinhos. Deus quer te engrandecer. Olha só que contrassenso. Primeiro Ele fala de humildade, agora Ele fala de engrandecer. Mas esse é o segredo. Deus não vai te engrandecer antes de você se humilhar. Quando a gente se humilha, Ele nos exalta. Quando a gente busca Ele, a santidade dEle, quando a gente realmente está com o coração quebrantado diante dEle, é Ele que faz com que as coisas na nossa vida aconteçam de uma forma tal que aqueles que estão ao nosso redor vão reconhecer: verdadeiramente Deus é com este homem, verdadeiramente Deus é com esta mulher. E Ele está falando isso para Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Oh, que maravilha, que palavra tremenda. Deus determinou dar credibilidade a Josué. Deus quer restaurar a tua credibilidade. Deus quer restaurar o teu nome. O Espírito Santo me diz que essa palavra é uma palavra para restituição de pessoas com nome sujo, pessoas que foram de alguma forma descredibilizadas. Deus queria revestir Josué de glória. Deus quer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Deus quer fazer brilhar a tua luz. Deus faz isto. Há muitas pessoas neste mundo buscando glória de homens. Há muitas pessoas obcecadas pelo sucesso. Há muitas pessoas que estão fazendo do Facebook, das mídias sociais, uma oportunidade para fazer aquilo que talvez nunca te teriam chance na vida antes desse epítome das mídias sociais, nesse evento tão
louco, né? Hoje qualquer um pode gravar um vídeo, pode gravar um filme, pode fazer o que quiser e publicar, editar, né? Tem gente cantando aí no YouTube, no Facebook, seus poucos segundos de sucesso, 30 segundos, 1 minuto de fama, e quanto mais like melhor, quanto mais visualizações melhor. Mas não é disso que Deus está falando aqui. Deus está falando de credenciais. Deus quer dar credenciais ao seu povo. Deus está falando de autoridade distintiva. Deus quer te colocar numa posição privilegiada perante o mundo espiritual. Ele não só iria governar o povo politicamente, Josué não iria só governar o povo militarmente. Ele queria que Josué fosse uma autoridade espiritual. E quando Josué fala com o povo, ele diz exatamente isso: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E o versículo 11: eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passará diante de vós. Olha aqui para mim, porque eu vou ser rápido. A arca do Senhor representava no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a presença de Deus no meio do seu povo. No momento que o povo se preparava para entrar na terra da promessa e um grande milagre ia acontecer, Josué lembrou ao povo das promessas de Deus, de que estaria com eles. Você não está sozinho, você não está sozinha, você tem Deus do seu lado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não está sozinha, Deus está indo adiante de você. Você não está só, Deus vai adiante de você arrebentando os portões do inferno. Você não está sozinho, a presença de Deus vai contigo onde quer que você vá. Você não está nunca sozinha, porque a presença do Deus onipotente é majestosa na tua vida. Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus poderoso, e aquele desafio que estava diante deles não era nada para Deus. Deus está dizendo para eles: eu vou com vocês, e esta é a razão da vitória e do sucesso que vocês vão experimentar. Então não se esqueça disso. Se você quer se preparar para os milagres de Deus, aprenda a honrar a presença de Deus. Como é que eu faço para honrar a presença de Deus? A presença de Deus é interessante. A Bíblia diz que Ele é onipresente, onipotente e onisciente. É a natureza do ser de Deus. Ele não seria Deus se houvesse limitações para o seu agir. Ele não seria Deus se houvesse limitações para o seu conhecimento. Ele não seria Deus se houvesse limitações para a sua sabedoria e o seu conhecimento. E Ele não seria Deus se houvesse limitações para a sua consciência, ou se houvesse alguma coisa que Ele não sabe, que Ele não conhece, que Ele não vê, que Ele não entende. Ele não seria Deus. Então, se Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Mas a onipresença de Deus significa que, embora Deus esteja em toda parte e nenhuma parte o contenha totalmente, não quer dizer que naquele lugar onde Deus está presente, porque em todo lugar Ele está presente, as pessoas que ali estão conseguem perceber a presença de Deus. Você pode entrar aqui e nunca perceber a presença de Deus, enquanto outra pessoa que tem um coração sensível, uma espiritualidade exacerbada, vai logo perceber a presença que emana do Senhor neste lugar. Enquanto eu estou ministrando, o que está acontecendo aqui é que há como que rajadas de vento do Espírito Santo que estão saindo deste púlpito, e tem pessoas que conseguem ver isso nitidamente no mundo espiritual, outras conseguem sentir, algumas conseguem até ter sensações físicas como calafrio, arrepio, porque enquanto Deus está agindo, elas estão experimentando alguma coisa da presença de Deus. Mas a presença de Deus não é necessariamente sensorial, ela pode ser experimentada de muitas formas. Para mim, a forma mais clara da manifestação da presença de Deus, quando Ele realmente se manifesta em um ambiente, é que Ele traz paz, Ele traz refrigério, Ele traz descanso, Ele traz alegria. A gente não sabe explicar muito bem, a gente entra assim meio confuso, bombardeado, cheio de preocupações, mas onde está a presença de Deus, o nosso coração se aquieta, se acalma, porque o Rei dos Reis, Ele dá comando no mundo espiritual. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te, tempestade, cessa nessa vida, e tudo se faz bonança novamente. O
indicativo da presença de Deus é que a gente se torna mais desejoso de andar com Ele, de fazer a vontade dEle. Você não pode entrar num lugar como esse, experimentar o que você está experimentando aqui e voltar para continuar do mesmo jeito. É por isso que Josué disse àquele povo: vocês estão para passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. E eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus está preparando algo novo para você. Deus está preparando algo grande para você. Deus está preparando algo que você vai passar e vai dizer: eu nunca passei por isso antes. E é algo para te abençoar, é algo para te fazer ficar de boca aberta. Era a estação das chuvas, o Rio Jordão transbordava das suas ribanceiras, a distância menor para atravessar tinha 200 metros de um rio caudaloso, quando não 1,5 km, e ali estava uma multidão de 1 milhão de pessoas para atravessar. Não havia ponte, não havia barco, apenas água e muita gente para passar para o outro lado. Não somente os sacerdotes, não somente o exército, toda a nação, velhos, mulheres, crianças, todas as pessoas que estavam ali fazendo parte da multidão do povo de Israel. A última vez que isso aconteceu, eles estavam debaixo da liderança de Moisés, mas Moisés morreu. Quem estava ali presente nos dias em que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos? Somente Josué e Calebe, daquela geração, toda ela que pereceu. Mas Josué não vai ser como Moisés. Ele não vai levantar o seu cajado para que as águas do mar se dividam, como aconteceu com Moisés naquele momento glorioso quando Deus tirou o povo do Egito. Agora o comando é diferente, e eu quero te falar uma coisa sobre isso. Muitas pessoas estão aqui hoje e a única coisa que tem impedido-as de viver o seu milagre é porque estão presas a referências do passado, ou porque estão presas a referências do que viram em outro ministério, ou porque ficaram presas a referências do que experimentaram alguns anos atrás, ou porque experimentaram alguma coisa antes de conhecer a Deus e estão presas a esse passado que, embora tenha sido um passado de glória, hoje é passado e não volta mais, ou porque viveram alguma coisa gloriosa na presença de Deus, mas isso também já passou e não volta mais. O que Deus está falando aqui para esse povo é: não será como antes. E Josué precisava assumir o seu lugar e o seu papel como homem de Deus e como sacerdote do Senhor para viver o seu ministério e não o de Moisés. Você não pode caminhar na sombra do seu pai espiritual. Você não pode caminhar na sombra das referências do seu passado. Você não pode caminhar na sombra daquilo que aconteceu com você há 10 anos atrás ou mesmo ontem. Você precisa entender que o que Deus está para fazer na tua vida, se é milagre que você está precisando, se é milagre que você veio buscar, é necessário que você se prepare para algo novo de Deus. E isso significa se posicionar diante da presença de Deus, diante da arca do Senhor. Josué, você não vai levantar os braços como Moisés fez, mas você vai ordenar aos sacerdotes que vão na frente do povo carregando a arca, porque essa é uma nova geração. E eu quero que essa seja uma geração que vai experimentar um nível novo, um nível diferenciado. Porque aqui algo interessante vai acontecer. A arca é feita de ouro, e ouro maciço, e ela não flutua. E aí vem o terceiro aspecto que eu queria ministrar para a gente finalizar. Se você quer se preparar para receber milagres, você precisa entrar no caminho da fé. Você precisa pisar nas águas do sobrenatural de Deus. Você não pode deixar de dar esse passo importante para fazer diferença entre o que estava acontecendo com você até agora, até você entrar por essa porta, e o que vai começar a acontecer com você, com a sua vida, em qualquer nível que você esteja precisando de um milagre de Deus, quando você sair por aquela porta. Em nome do Senhor Jesus. A terceira maneira de você se preparar para o milagre de Deus é você aprender a honrar o caminho da fé. Existe um caminho de acomodação, existe um caminho de estagnação, existe um caminho de retrocesso, mas existe um caminho que é estabelecido por Deus para mim e para você, e nós precisamos vencer esse obstáculo. Nós precisamos entender que é necessário dar o primeiro passo. E eu imagino como estava o coração daqueles sacerdotes, porque
porque eles seriam os primeiros a colocar os pés nas águas do Jordão. E as águas estavam transbordando e eles estavam com aquela arca pesada de ouro. E eles caminharam na direção do rio e Josué disse: vocês irão na frente, o povo irá atrás, guardando uma distância para que eles possam olhar, sempre visualizar onde está a arca do Senhor, porque a arca será o sinal, a arca será o guia, mas vocês precisam ir na frente guiando o povo. Deus tem chamado a mim e a você nesses dias com uma tremenda responsabilidade de darmos os passos necessários para que outros nos sigam. Deus não te trouxe aqui essa noite apenas para que você seja abençoado e continue sendo abençoado. Amém que você é um homem de Deus. Amém que você é uma mulher de Deus. Amém que você está aqui na igreja. Amém que você continua de pé na presença do Senhor. Mas é necessário que você entenda que você também é um guia. Você é um sacerdote. Você é alguém que Deus conta para fazer diferença nessa geração, e outras pessoas irão seguir você. Você foi chamado para influenciar vidas. Você foi chamado para tirar pessoas das trevas. Você foi chamado para estabelecer um caminho para quem não sabe para onde ir, está perdido. Você talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler nessa vida. Você é a carta de Deus para essa geração. Você é o testemunho de Deus para essa geração. E eles deram esse passo de fé, e o Senhor honrou a sua fé. Quando eles pisaram na água, as águas do Jordão começaram a ficar bloqueadas quase 30 quilômetros acima de onde eles estavam. Um milagre começou a acontecer. Ouça isso: você está aqui agora como eu estava sobrevoando os ares de Ilhéus, estou de volta. Eu não sei como Deus faz estas coisas, mas quando Deus quer fazer algo, Ele move as pedras no tabuleiro da sua vontade, e de uma maneira misteriosa, ainda que você não compreenda, algo já está sendo conectado, algo já está sendo linkado, algo já está sendo liberado, algo já está acontecendo, porque Deus já está movendo a sua mão de poder. Você está aqui simplesmente pisando nas águas, você não sabe o que vai acontecer, mas lá em cima, 30 quilômetros, em uma outra cidade, o rio Jordão começou a ficar bloqueado. Começou a bloquear, e as águas foram diminuindo o volume, a quantidade, e de repente aqueles sacerdotes começaram a passar e a atravessar, e as águas secaram no lugar onde eles estavam. Um enorme e largo caminho se fez diante dos olhos da multidão, e eles começaram a caminhar com firmeza, e eles pararam no determinado momento no meio do rio Jordão para que o povo passasse. E eu quero encerrar com essa cena linda. Eu quero que você, por um momento, feche os seus olhos e imagine esta cena. Os sacerdotes parados, eles estão em uma posição imóvel. Eu posso imaginar o coração daqueles homens vivendo uma experiência semelhante ao povo de Israel quando atravessou o Mar Vermelho. Mas a Bíblia não diz que ninguém parou para ficar olhando o Mar Vermelho. Eles passaram, eles atravessaram rapidamente, porque o exército de Faraó estava vindo atrás deles em perseguição. E assim que eles terminaram de passar, as águas cobriram os carros e cavalos de Faraó. Mas nesse momento não. Os sacerdotes estavam parados, e eles precisaram de muita coragem para fazer isso no meio do rio. Eles ficaram ali parados, postados, segurando a arca do Senhor. E você pode imaginar essa cena: o povo atravessando, uma multidão inumerável, milhares e milhares e milhares de pessoas passando, e os sacerdotes ali parados, diante do perigo, diante da ameaça, diante das circunstâncias adversas, por um longo tempo, esperando o povo atravessar. Mesmo que eles não estivessem se sentindo seguros, mesmo que eles estivessem se sentindo naquele momento expostos e vulneráveis, mas eles sabiam que eles precisariam assumir uma posição para que algo sobrenatural acontecesse, não só na vida deles, mas na vida daqueles que eles amavam. Deus tem algo com você, mas também tem com a sua família. Deus tem algo com você, mas tem também com o seu oikos, que em grego significa casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E a tua casa não é somente a tua família, a tua parentela direta, são aqueles que você conhece, aqueles que cruzam por você, aqueles com quem você fala, com quem você se encontra, no trabalho, na escola, no mercado, na igreja. Deus tem um negócio com você e com sua rede de relacionamentos, e Ele quer que você simplesmente se posicione no caminho da fé, porque Ele vai fazer com que, além de você, outros também recebam os milagres dele
dele na sua vida, por causa do teu testemunho. Se você crê assim, vai dando glória a Deus, 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 porque nessa noite Ele te chamou para dar glória, para exaltar o nome dEle, para adorá-lo, para bendizê-lo, independente das circunstâncias. Você tem que se posicionar firme. Sabe por quê? Porque tem muita gente que nesse momento está dizendo: onde está o teu Deus? E você está no meio do rio com a arca parado igual um besta. Porque muitas vezes você se sente assim: Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? A sensação que você tem é que esse negócio vai todo desabar na minha cabeça. Eu não sei se eu vou segurar, eu não sei se eu vou dar conta. É muita responsabilidade, é muita pressão, é muita guerra psicológica, é muita guerra espiritual. Você está aí firme. Aí a pergunta que fica para a gente encerrar é: eles estavam segurando a arca ou a arca estava segurando eles? Quem é que te sustenta? É você que se sustenta? É você que sustenta Deus? É você que está levando Deus? É você que está levando esse testemunho? Está pesado para você, por quê? Não é você que está levando, é o Senhor que está te sustentando, porque Ele vai cumprir cada promessa dEle na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Se você crê assim, fique de pé e glorifique o nome dEle mais uma vez. Aleluia! Aleluia!